Olá e sejam bem-vindos. O meu nome é Mafalda, eu espero que vocês estejam bem. Eu hoje estou aqui com a minha amiga Joana para vos falar da astrologia de agosto. E esta é uma ideia que tem vindo a crescer dentro de nós desde há algum tempo e que decidimos avançar com ela hoje, dia 27 de julho, dia em que os nodos lunares mudam do eixo Virgem-Peixes para o eixo Leão-Aquário. Juntando a astrologia com o tarot, nós queremos trazer-vos todos os meses os principais aspectos astrológicos do mês, mas vistos de uma maneira positiva ou construtiva, pois ambas acreditamos que os desafios que nos surgem servem para nos ajudar a crescer como humanos e a evoluir como almas. E eu agora vou passar a palavra à Joana para que ela se possa apresentar, falar um pouco sobre ela e também dizer o que é que a motivou a avançar com esta ideia. Joana, a palavra é tua. Olá a todos, então eu sou a Joana, eu trabalho com a astrologia combinada com a programação neurolinguística e com a expressão artística e sim, em conjunto com a Mafalda fomos fazendo crescer este projeto aqui dentro de nós até decidirmos trazer neste momento único cá para fora. Entendemos que este era o momento certo de colocarmos ao serviço os nossos insights, a nossa visão e de que forma podemos, de uma forma que isto possa ajudar cada um de vocês a aproximar-se da vossa verdade, do vosso caminho e de uma vida mais harmoniosa e feliz, de certa forma. A felicidade não é um estado sempre constante, mas a felicidade também reside em saber que estamos a trilhar o nosso caminho e que nos estamos a aproximar daquilo que nós viemos para ser. Então, espero que gostem de estar aí desse lado connosco e que nos possam acompanhar com tal alegria no coração. Joana, tu queres começar por falar já dos nodos ou queres então falar desta lua cheia que vai agora acontecer em julho? Porque apesar da ideia ser inicial, falarmos para o mês de agosto, temos esta lua cheia a acontecer dia 29, que também é muito importante, e tu falaste que ias falar dela. Queres começar com isso ou queres começar com os nodos? Eu acho que podemos começar com os nodos, porque depois faz ali o encaminhamento também para a energia da lua cheia e acaba por ser mais fácil depois de perceber. Então, eu vou partilhar aqui uma imagem que é também para mostrar às pessoas o que é que são os nodos, porque muita gente se calhar nunca ouviu falar disto, pessoas que não, pronto, que sabem pouco de astrologia, ouviram falar sim dos planetas, mas nunca ouviram falar dos nodos. E os nodos não são pontos matemáticos, não é? Calculados matematicamente. Sim, então, os nodos lunares são pontos matemáticos calculados através do cruzamento das órbitas do Sol e da Lua. Ok, nós sabemos que o Sol é uma estrela fixa, que está no centro do Sistema Solar, mas temos que perceber aqui que a astrologia é geocêntrica. Então, a astrologia é observada a partir da Terra e então a Terra torna-se o ponto fixo. Então, observando o movimento do Sol e da Lua à volta da Terra, do ponto de vista geocêntrico, essas órbitas vão se cruzar num ponto e vão dar origem aos nodos lunares, aliás, em 2 pontos, não é? E vamos ter o nó norte, ou a cabeça do dragão, que significa a direção do nosso caminho, para onde caminhamos e o que é que viemos aprender em termos evolutivos. E temos o nó sul, que é também chamada a cauda do dragão, que é aquilo que nós já trazemos aprendido e que está relacionado com a nossa zona de conforto. E geralmente, como diz a cauda, não é? A cauda expele, então é onde nós temos que libertar aquilo que já não nos serve para continuar em direção ao nosso caminho evolutivo, mas manter aquilo que nos pode ser útil para ir em direção ao nosso nó norte. Ok, eu coloquei então aqui esta imagem que é para as pessoas terem, aqui dá para ver a órbita do Sol, a órbita da Lua, e no ponto onde eles se cruzam é então onde existem os nodos. E eu tenho aqui esta imagem que talvez seja melhor de entender,
porque aqui realmente temos a Terra a girar à volta do Sol e a Lua à volta da Terra, e então é naquele ponto onde eles se encontram que existem os nodos. Exatamente. Ok. E então, o que é que acontece com esta mudança de nodos? Então, Do eixo de Virgem para Peixes, para Leão para Aquário. pronto, os nodos lunares, apesar de nós termos os nossos nodos lunares no nosso mapa individual, também se relacionam com o percurso evolutivo coletivo, quando eles estão em trânsito. Então, o que acontece com esta mudança do eixo dos nodos é que fechamos um ciclo coletivo no eixo do serviço, da entrega e da confiança, Virgem Peixes, e iniciamos um novo ciclo coletivo onde somos convidados a vir colocar o nosso brilho, os nossos dons, a nossa alegria, a nossa criatividade ao serviço do mundo. Como é que nós podemos contribuir? Que visão é que nós temos que podemos trazer para o coletivo e contribuir dessa forma com o coletivo? E eu tenho aqui a hora exata em que os nodos realmente mudaram para. O nodo norte mudou para Aquário e os nodos andam na direção contrária aos planetas e começam no grau 29,59 e vão por aí em diante em direção ao grau 1, enquanto os planetas vão do grau 0 para o grau 29. Os nodos vai do grau 29 ao grau 0. Ok. Queres acrescentar mais alguma coisa a isto, Joana? Ou passamos já para a lua cheia? Eu vou passar aqui para a lua cheia, porque também aproveito a lua cheia para Falar um bocadinho mais disto. falar um bocadinho mais da energia de Leão e de Aquário. Apesar de este vídeo ser dedicado ao mês de agosto, como falámos no início, há um grande evento muito importante depois da mudança dos nodos hoje, que é a lua cheia daqui a 2 dias, dia 29. É a primeira lunação com os nodos neste eixo e é uma lua cheia exatamente neste eixo. Temos o Sol em Leão e a Lua em Aquário. Uma lua cheia é sempre um momento de clímax, é aquele momento em que a Lua é iluminada pelo Sol e traz luz ao nosso mundo interior. E o Sol em Leão fala-nos sobre como é que nós estamos a mostrar o nosso brilho, como é que nós estamos-nos a permitir exprimir a nossa identidade, exprimir a nossa alegria, libertar a nossa criatividade. E o que torna esta lunação especialmente importante, além de ser depois da mudança deste eixo, é que o Sol está conjunto a Júpiter e temos ali Plutão muito perto da Lua. Então, é uma lunação que nos convida a reconhecer a abundância que já conquistamos na nossa vida, a reconhecer o que é que já transformamos e de que forma é que podemos iniciar este novo caminho neste novo ciclo coletivo. O que é que ainda nós não vimos dentro de nós e que pode ser maior do que aquilo que nós ainda não reconhecíamos. É uma lunação que nos convida a reconhecer isso para que possamos depois fazer durante a fase decrescente, durante o quarto minguante, até à lua nova, possamos fazer o trabalho de libertar aquilo que nós não precisamos para podermos, na próxima lua nova, semear aquilo que é realmente importante para nós, de forma a podermos acolher este convite destes movimentos. É o convite a colocar o nosso coração, a nossa generosidade, a nossa coragem, quem nós somos, de uma forma plena ao serviço do mundo e a contribuir com a nossa visão para esse mundo.
E olha, enquanto tu estavas a falar, eu fui tirar aqui uma carta de um oráculo e achei muito curiosa a carta que saiu, mas de certa forma faz sentido esta lua também com conjunção a Plutão e Plutão a posição ao Sol. Sedução, Atração, atração e tipo aquele flerte, mas a brincadeira, teasing, hooking up and date, ou seja, sair e curtir, terceiras energias e tentação. exato. Se calhar algumas pessoas vão ter que ter um bocadinho de cuidado com esta lua cheia. Sim, é uma altura do ano em que, em Portugal, é uma altura de festa e é uma altura em que temos muita tendência a sair e este cuidado, aquilo que eu sinto, não é? Este cuidado que estás a chamar a atenção, não é para as pessoas se impedirem de festejar e celebrar, Exato. até porque agosto é um mês também para expandir, apesar de que depois já vamos falar disso mais à frente, nós temos quatro planetas, quatro não, nós temos três planetas retrógrados dos lentos, muito importantes, em movimento retrógrado durante o mês de agosto, mas é uma fase para virmos mostrar o nosso brilho, mas lá está, com esta internalização e para que o possamos fazer em consciência no nosso centro e não nos perdermos nessa manifestação da alegria, nessa exuberância da festa. Portanto, ir com consciência, ir com calma, ir com presença e permitirmos ser nós próprios sem nos misturarmos no resto, porque é um bocadinho isto, não é? Eu E sou até leão, eu sou leão, eu vou, desculpa a dizer, só terminar. Eu sou leão, eu vou com leão para o meio do grupo, eu vou contribuir, eu vou levar o que tem de mim, mas eu continuo a ser um indivíduo. Então é como se eu tenha que ter a consciência de que dentro do oceano eu sou uma gota única e inimitável. sim, mas pronto, também isto é aqui sedução e tentação pode também ser isso, as pessoas irem se divertir, mas também terem cuidado para não caírem em tentações Sim, e não sim. caírem, sim, em tentações, acaba por ser Em isso. tentações, sim, porque é assim, vou pegar aqui nisto, não é? Qual é que é o lado sombra do leão? Exatamente. É o egocentrismo, é aquela tendência narcísica que a atenção tem que ser toda para mim. E quando isto também não está equilibrado, também é ok, eu diluo-me, estou completamente nos outros, eu faço para agradar. Então, há aqui um ponto de equilíbrio, que é eu sou aqui e eu não me vou perder. Eu estou no meio da Exatamente. multidão e eu continuo a ser único. E eu tenho algo para dar à multidão. Portanto, é trazer algo de generoso, mas sem cobrar o olhem para mim, olhem, têm que me ver, têm que me validar, que me bater palmas, porque Sem precisar dessa validação externa dos outros. exatamente, até porque a verdadeira realização vem de uma generosidade verdadeira, sem esperar algo de troca. Eu dou porque assim entendo. E quando eu dou porque assim entendo, a vida traz-me de volta, não é? Queres que eu tire aqui umas cartas para um conselho do tarot? O que é que as pessoas podem. Umas orientações, o que é que as pessoas podem aproveitar esta alteração dos nodos, da alteração dos nodos, não é? Que o nodo norte vai para Aquário, o que é que as pessoas podem aproveitar isso para integrar na vida delas? Exato, sim, e trazer-los até a luz para aquilo que podem reconhecer nesta lua cheia, para depois então começar aquele caminho novo. É engraçado que eu senti o chamamento para usar aqui este baralho, que eu acho este baralho bastante escuro, sombrio, e que raramente o uso, e às vezes que eu sinto que isto é para ser usado é quando existe algo que seja preciso mesmo ir às profundezas, às sombras,
E começamos com o arcano do carro, temos depois o 8 de ouros e a carta, carta do arcano da lua. E a sensação ou a mensagem que estas cartas me estão a transmitir é que as pessoas têm estado sempre muito ativas, sempre a fazer muita coisa, a querer levar as coisas para a frente e muitas vezes não estão alinhadas com os seus verdadeiros propósitos e que lhes está a ser pedido que trabalhem nelas próprias, trabalhem realmente nos seus medos, nas suas inseguranças, mas que trabalhem mesmo afincadamente, não é tipo só olhar para dentro e ver e ignorar, não, é mesmo um trabalho de empenho, dedicação, para perceberem também de onde é que vêm esses medos, essas inseguranças e conseguir também quebrar com estes padrões e com estes ciclos e ter acesso a uma intuição que se calhar não conseguem ter por estarem sempre em modo de ação de fazer coisas. Uau! É forte! É forte e relaciona-se muito com aquela questão então dos planetas retrógrados que eu falei há pouco, não é? Portanto, isto astrologicamente relaciona-se, porque durante este mês de agosto e até estender-se mais tarde, estamos com Plutão retrógrado, Neptuno retrógrado e Saturno retrógrado, e então é mesmo um convite a rever os nossos sonhos, de que forma é que eles se alinham com o nosso propósito, que estruturas é que nós temos estado a construir, se elas estão a funcionar, se elas precisam de ajustes, a regenerar, não é? Portanto, através de Plutão, a regenerar o que é necessário. E isto vem muito também da nossa estrutura interna, porque a nossa vida exterior é uma manifestação de nós e é uma manifestação da nossa consciência. E, portanto, é mesmo, ok, vamos à festa, vamos celebrar, é uma época natural de férias, mas sem nos perdermos muito no ruído exterior e procurar, nesta época de férias, espaço para cultivarmos o silêncio dentro de nós, para abrandar e também descansar, não é? Eu punha isto assim, numa imagem assim: acordar de manhã e ir para a praia, vir da praia às 8 da noite, jantar a correr e ir para a noite beber copos, acordar de manhã e ir para a praia. Isto não nos dá espaço, não é? Portanto, não é uma crítica a quem faz e a quem gosta. A questão não é essa. A questão é importante olhar para os nossos hábitos, para as nossas rotinas, para aquilo que nós fazemos no dia a dia para cuidar do nosso bem-estar interior. É encontrar também um equilíbrio, não é necessário estarmos sempre, lá, como tu dizes, estar a ir para fora. Podemos encontrar um tempo, mesmo na praia, para estarmos connosco e irmos para dentro. Exatamente. Até podemos estar na praia o dia inteiro com os nossos filhos ou com amigos e escolher um momento em que eu durante 5 minutos vou dar um mergulho sozinha ou vou dar um passeio, e às vezes é o bastante. É acalmar, é ir encontrando cada um ao seu ritmo e descobrindo qual é a sua forma ideal, porque isto não é igual para toda a gente, cada pessoa tem a forma que funciona melhor consigo, não é? Queres também que eu tire aqui alguma carta para a lua cheia? Podes tirar aí uma mensagem específica da Lua? O que é que saiu? Estou curiosa. Escolhas saudáveis. Olha, escolhas saudáveis. Amor próprio, cuidado próprio, ser mais feliz, love and life, vida, amor e vida. Uau, que alinhamento, não é? Exatamente aquilo que a gente estava a dizer. Yeah. E lembrar-nos, não é, disto, as rotinas, os hábitos, e isto implica tudo, não é? Que horas dormimos, como nos levantamos, em que é que pensamos antes de dormir, em que é que pensamos quando acordamos, e de que forma é que nos alimentamos. Pronto, está. E já que estamos a falar disso, também se pode aqui acrescentar que
Para um sono mais tranquilo, aconselha-se mesmo a que as pessoas desliguem a televisão pelo menos uma meia hora antes de irem para a cama. A televisão, os telemóveis, qualquer tipo de ecrã, porque os ecrãs Pronto, emitem luz azul que estimula muito o cérebro. sim. Está a dizer ao cérebro que é para estarmos acordados. Vamos passar para agosto? Vamos passar para agosto. Posso tirar E aqui uma carta antes de falar da astrologia? sim, sim. Estou aqui a usar vários oráculos. Este, espírito dos animais, não quer. Ui, quer vir esta. Estão aqui duas que querem vir. O espírito da libelinha e o espírito de maçarico. Da libelinha, a verdade transcende a ilusão, e o espírito de maçarico, sede travessos, sejam travessos. Uau! Consegues ler? Consigo. Podes afastar um bocadinho para. Exato, para ficar mais focado, sim. Um bocadinho mais para cima, sim. A verdade transcende a ilusão. Então, isto são mensagens para agosto, ou seja, serem travessos, não é? Continuarem na mesma a divertirem-se e a fazerem travessuras, mas que a verdade transcende a ilusão. Sim, sempre. Aliás, a travessura, nós quando falaste aí da travessura, eu lembrei-me aqui da parte das brincadeiras das crianças. Leão! E o leão está muito relacionado com a criança, com as crianças e com a criança, com a nossa criança interior. Então, é ela que nos traz leveza. Portanto, nós não temos que viver os desafios todos com o peso do mundo às costas. E há muita forma de nós encararmos os desafios e de os ultrapassarmos com leveza. Sim, há alguns que são mais duros, outros que são menos, mas Leão também nos mostra isto. Vamos encarar isto com leveza, porque tudo passa, nada é permanente nesta vida e, portanto, depois de uma tempestade há uma bonança e depois de uma bonança vem uma tempestade. Então, vivermos isto sem desapego, irmos fazendo o nosso caminho de uma forma assim mais desapegada, ajuda-nos também a viver com mais leveza, porque, na verdade, tudo aquilo que nos acontece traz-nos uma aprendizagem para fazer e traz-nos um pouco mais de nós e um pouco mais da nossa verdade, não é? E às vezes nós temos aquela tendência de criarmos aqui ilusões ou achamos uma coisa muito bonita, até porque isto às vezes é muito mental, começamos a construir narrativas e histórias dentro de nós para nos convencermos que aquilo é maravilhoso e depois vem-nos um balde de água fria e percebemos que a verdade não é assim. E sabes que também que me veio à cabeça, é que estamos a sair do Nodo Norte também de peixes para Peixes, aquário, e peixe, de exato. certa forma, pode, o lado negativo de sombra de peixe pode ser a ilusão, É, e pronto. é, é Aquário, muito. sendo um signo de ar mental, tem mais a ver com sermos mais racionais, lá está, a verdade transcende. Exatamente. E lembremos que Júpiter, que é o senhor da verdade, está ali perto do Sol, não é? Aliás, na última lua cheia está conjunto e portanto, ele vem-nos ajudar a ver essa verdade, ele vem-nos ajudar a ver verdade, e onde houver verdade ele expande, de facto, onde não houver verdade ele vai queimar, mas temos que pegar aqui nesta questão de que lugar é que estamos a fazer brilhar o nosso sol, porque se estivermos numa posição em que queremos ser vistos à força, nós vamos estar a ofuscar também essa verdade, e essa verdade não vai poder ser reconhecida e vista, não é? Portanto, sim, faz muito sentido também essas cartas caem aqui Ao mês de agosto. para o mês de agosto que nem ginja, e depois vemos, falaste aí do Nodo Norte ter saído de peixes, e um dos seus regentes é este Júpiter, e o outro regente é Neptuno, que está retrógrado. Nós estamos a ser convidados a rever os nossos sonhos e em que bases é que eles se sustentam, não é? Porque é este exemplo, uma árvore que não tem raízes, no meio de uma tempestade cai. Portanto, para nós podermos superar todos os desafios
que vamos enfrentar para construir os nossos sonhos, porque eles vão existir. Nós não podemos ficar aqui só na coisa, eu tenho um sonho, é tudo muito bonito. É tudo muito bonito, mas os desafios vêm de fora, porque são eles, vêm de fora, às vezes dentro, mas são eles que nos fazem crescer. E são eles que nos questionam e ajudam a criar bases sólidas. E, portanto, é importante tomar isto em atenção. E a parte também de nos conhecermos bem a nós próprios por dentro, porque quando nós nos conhecemos bem a nós próprios, é tal coisa, criamos as nossas raízes, criamos a nossa estrutura e o que vem de fora dificilmente nos vai deitar abaixo. Nem mais, e tem sido esse o convite dos céus ao longo dos últimos anos, digo até, para agora nós podermos assumir o nosso lugar no mundo e contribuir, porque cada um de nós tem uma razão para estar aqui, tem um motivo para estar aqui e tem algo para dar ao mundo. Cada um tem o seu dom e cada um tem o seu valor, por isso. Como diz aquela frase, viemos para ser originais e não para ser fotocópias. Nem mais, nem mais. Porque é assim, de que é que vale um livro cheio de fotocópias iguais? É muito mais interessante um livro com várias folhas diferentes, não é? Originais, e construir uma história à volta disso. E então, o que é que nos traz agosto? Tendo em conta que já tivemos aqui estas cartas muito interessantes, o que é que nos traz agosto? Olha, agosto traz muito este movimento de fluidez para nos mostrarmos e para trazermos, com alguns pontos de tensão que é para nós não ficarmos ali muito confortáveis à sombrinha da bananeira, não é? E nos confrontarmos com os desafios e reconhecermos também a nossa força. Um marco muito importante é no dia 2 de agosto, em que temos Urano em Gêmeos a fazer um trígono a Plutão no grau 4 e em simultâneo este Urano em Gêmeos faz um sextil a Neptuno em Carneiro, também no grau 4. Portanto, são aspectos num grau exato, os três. Isto não acontece assim só porque sim. Há muitos... Possivelmente não sabemos se isso alguma vez aconteceu. Exatamente, mas eu podia ter ido ver as efemérides disto. Portanto, isto é uma configuração rara, muito rara, e que marca, de facto, o nascimento de um novo mundo. Ele está a renascer, tudo o que é velho tem vindo a sair, e agora está o novo a renascer aos poucos. Temos esta fluidez para nos ajudar a perceber, para nos ajudar a confiar, mas lembremos, não é? Plutão e Neptuno estão retrógrados, estão em funções mais internalizadas. E Urano é um planeta lento, mas que ele acelera muito a transformação e a forma como a energia se move, porque é um planeta relacionado à libertação, à eletricidade, portanto, vai poder proporcionar aqui momentos de entendimento e de perceber como é que poderemos ir fazendo as coisas. Agora, lembremos que Saturno está também retrógrado em Carneiro e, portanto, tudo isto vem ajudar aqui a perceber como é que nós estamos a construir internamente a nossa estrutura para depois a poder manifestar. Okay? Porque Carneiro é a nova vida, Carneiro vai para a frente. Então, para nós podermos manifestar lá fora, tem que estar aqui dentro. Então, tudo, voltando à conversa de há bocadinho. No dia 6 de agosto, Saturno faz um trígono com o Sol. E então há aqui, novamente, uma
uma forma de podermos compreender de que forma é que estas estruturas estão a ser iluminadas, de que forma é que nós as podemos ver de uma maneira criativa, sempre com atenção, porque não tem que ser sempre tudo estanque. Nós às vezes podemos ter uma ideia e podemos mudar de ideias. Está tudo retrógrado, portanto é a hora de rever e mudar. Porque Saturno, pelo outro lado, é rígido, e aquilo que é rígido parte. Aquilo que é rígido não vai conseguir sustentar-se numa tempestade, vai partir. Enquanto que aquilo que é sólido, bem construído, maduro, consistente, também consegue assumir a flexibilidade para poder dançar com o vento da tempestade. E Urano em Gêmeos é um vento que pode ser tempestuoso ou não, não é? Isto depende muito de como é que cada um depois vive a sua experiência, e isto depois também afeta o mapa de cada um de uma forma única e especial. No dia 10 de agosto, temos uma oposição entre Vênus e Neptuno, e temos um trígono entre Vênus e Plutão. E então isto é um convite a transformar, a elevar a forma como nós manifestamos amor, e amor não é só pelo outro, começa sempre em nós, e como é que nós olhamos para o nosso senso de valor próprio. E como é que nós nos valorizamos e o que é que nós valorizamos na vida. Porque isso ajuda a formar a nossa identidade. Aliás, a nossa identidade depois é manifestada através de um sistema de valores, e então vem aqui muito à volta disto. Joana, posso interromper e dar aqui uma chega para quem não percebe de astrologia? É Vênus em oposição a Neptuno, e qual era o outro aspecto? Vênus em trígono a Plutão. É que oposição, em astrologia há aspectos mais tensos e aspectos mais fluidos. A oposição é um aspecto mais tenso, mais desafiante, e o trígono é um aspecto mais fluido. Só quero deixar isto para as pessoas perceberem que há deles que são mais difíceis do que outros, o que não Sim. quer, mas o fato de serem Sim. mais difíceis é porque também trazem mais crescimento, não é? Sim, é assim, a oposição vem de um conflito ou vem de um confronto. Não tem necessariamente que ser um conflito, mas podemos ser confrontados com algo, e normalmente que é algo que vem do exterior, não é? Que vem ou através de alguém ou através de uma situação. Enquanto que o trígono já é ali um patrocínio, é ali uma ajuda. Então é como se algo do exterior viesse nos confrontar com: olha, como é que tu te estás a elevar, como é que tu te estás a validar, como é que tu te estás a valorizar, como é que está o teu senso de amor também, como é que manifestas isso, e a elevar, até porque Neptuno representa é a oitava, aquilo que nós em astrologia chamamos de oitava superior de Vênus, ou seja, é a vibração mais alta de Vênus, é um amor que não tem objeto, mas a Vênus, pronto, e as duas dimensões são válidas na vida, não é? Agora vou deixar de ser Vênus e ser só Neptuno. Não, nós precisamos dos dois, e os dois fazem parte de nós, enquanto que aqui Plutão, apesar de todos os aspectos que incluem Plutão acabam por ser tensos, porque Plutão é um planeta muito intenso, ele traz-nos intensidade e traz-nos o tema da morte e da regeneração e do renascimento. Então, mas ele aqui vem de uma forma um bocadinho mais, olha, não vou ser assim tão confrontador, mas vou-te dar aqui umas luzes, vou-te mostrar aqui o que é que tu precisas de deixar ir dentro de ti para que possas regenerar esta forma de amor e de valor próprio de uma forma muito mais elevada. No dia 11
temos em véspera de lua nova, portanto, isto é tudo uma preparação para nós podermos nos preparar para a lua nova, que vai ser o início de um novo ciclo e que vai ser muito importante, eu já vou explicar. Então, no dia seguinte, no dia 11, o que é que acontece? É Mercúrio quem faz a oposição a Plutão. Então, como é que nós exprimimos isto? Como é que nós manifestamos isto? Que histórias é que nós contamos sobre nós mesmos, não é? E que histórias é que nós temos que transformar? Que padrões mentais é que já não nos servem para que nós... que padrões mentais é que já não alimentam este novo senso de valor e de identidade que nós queremos fazer manifestar no mundo. Neste mesmo dia, Vênus faz um trígono com Urano, portanto, lá está, ela continua aqui com o patrocínio dos grandes para se poder atualizar. Atenção, estes planetas são rápidos, eles fazem aqui, Vênus e Mercúrio são planetas muito rápidos, eles fazem aqui este movimento e avançam para a frente, portanto, recebem aquela energia. Daí ser importante haver momentos de silêncio, de conexão, de olhar para nós e perceber como é que eu estou a sentir, como é que eu me estou a valorizar, como é que eu penso. Ok? Porque depois, no dia... Ou também porque é que a atitude de tal pessoa, ou o que é que tal pessoa disse me incomoda tanto. Também porque é uma oposição de Mercúrio a Plutão e, portanto, vem também, pode vir de fora, isto vem-nos de fora, não é? Isto vem-nos de fora. E atenção, Mercúrio faz oposição a Plutão e Vênus faz trígono a Urano. Ora, Urano é também a oitava superior de Mercúrio, é um pensamento mais elevado, é um nível mais acima, não é? Então isto está tudo aqui relacionado. Chegamos ao ponto mais alto, a um dos pontos mais altos deste mês, que é o dia 12 de agosto, onde temos uma lua nova que vai gerar um eclipse solar. Posso partilhar aqui este slide dos eclipses para também explicar um bocadinho às pessoas o que é um eclipse? Então, o eclipse solar é quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, e um eclipse lunar é quando a Terra está entre o Sol e a Lua. É isso, não é? E o eclipse solar acontece com a Lua nova e o eclipse lunar acontece com a Lua cheia. E tem a ver também então com a tal órbita da Terra à volta do Sol e da Lua à volta da Terra. Sim, portanto, é assim, só há eclipses quando estas lunações são próximas dos nodos lunares. E este eclipse tem uma particularidade grande porque vai ser um eclipse solar total e que vai apanhar aqui o território de Portugal, e eu fui buscar aqui uma imagem a um site que é mesmo Eclipse 2026, em que mostra que Portugal vai estar entre os 93% e os 99% deste eclipse solar. Aqui o norte de Espanha vai ter 100%, mas nós vamos ficar entre os 93% e os 99%. Quer dizer, com exceção das ilhas, que está com os 70 e tal por cento. O que é que tu sentes que a nível espiritual, e porque nós também estamos muito ligadas à parte da espiritualidade, não é? O que é que isto poderá significar aqui para a Península Ibérica? E não só porque Espanha, França e o Reino Unido também vão estar um bocado nestes 93% a 99%. Desculpa, Joana, sei que isto não estava nos planos. Se quiseres falar, fala, ilumina. Não, é assim, em termos... Pois, aqui a parte mundana não é tanto, mas em termos, assim, mais dessa coletividade maior, eu penso que isto é assim, esta lua nova e este eclipse de sol vai mexer muito com a identidade, com aquilo que nós queremos manter na nossa identidade e, portanto, fazendo, e eu já vou desenvolver, mas fazendo aqui a ponte para a questão dos países, eu diria que isto vai mexer também com o senso de identidade e de valor de cada país.
olhando o país como uma identidade própria, não é? Está muito bonito. Então, deixa-me buscar aqui. Pronto. Temos então aqui a lua nova no dia 12 de agosto. Temos uma lua nova com eclipse, lá está, com um convite. É uma lua nova em Leão. A lua nova é sempre um momento em que é favorável nós sonharmos aquilo que queremos criar na nossa vida ou aquilo que queremos começar de novo. E tem aqui a particularidade de que já temos o Norte-Sul ali. O Norte-Sul, apesar de ser um lugar onde nós podemos libertar aquilo que já não nos serve para seguir o nosso caminho, também podemos ir ali ver o que é que nós já aprendemos e que nos é útil para continuar. E temos ali os mais 2 planetas junto, não em conjunção, mas perto dos luminares, que é Júpiter e Mercúrio. E como é que eu traduzo isto? Eu traduzo isto como um convite não só a brilhar, sermos corajosos, criativos e generosos, mas a definitivamente assumirmos a coragem de ocupar o nosso lugar no mundo, de sermos nós mesmos, de comunicarmos quem somos e a nossa verdade com confiança. E daqui pode nascer então uma nova identidade nossa. Não é deixarmos de ser quem fomos até agora, mas é quem é que nós queremos efetivamente ser daqui para a frente, mantendo a nossa essência, mas quem é que nós queremos efetivamente ser daqui para a frente para realizar aquilo que nós queremos realizar na nossa vida. E isto vem a partir de uma nova estrutura interna. Aquilo que nós podemos ver e reconhecer na última lua cheia pôde ser libertado até este dia e agora podermos semear isto. E vamos nos lembrar que nós, portugueses, somos muito impactados com isto, porque o eclipse tem, como disse a Mafalda há pouco, uma predominância muito intensa na Península Ibérica e onde o eclipse é mais visível é a zona que tem mais impacto energético. Portanto, isto vai mesmo muito impactar a nós, aqui nos países ao lado também. Temos neste mapa aspectos que validam este convite, porque continua ali ativa, embora já um bocadinho separativa, mas continua ali ativa a oposição entre Vênus e Neptuno. Portanto, é mesmo uma lua nova para sonhar o que é que eu posso fazer por mim para elevar o meu valor próprio, para, a partir desse valor, desse senso de valor, eu poder colocar ao serviço os meus sonhos e os meus dons. E nós aqui temos que perceber se os nossos dons estão a servir esses sonhos, se esses sonhos, vice-versa, se esses sonhos nos permitem colocar ao serviço aquilo que é os nossos dons, ou se é um capricho. E lá está, vem aquela carta da verdade, a verdade supera a ilusão, não é? Porque às vezes achamos, isto é muito bonito e é tão lindo e eu vou ser uma alminha tão gentil, mas aquilo depois não está de acordo com a nossa verdade e nós começamos a sentir a nossa energia a ser drenada e não sentimos satisfação, portanto, há que ter atenção a isso. O trígono entre Vênus e Urano continua ativo e lá está, este trígono vai tentar mediar esta comunicação entre o amor pessoal e o amor universal. Ok? Não é? Porque nós também não temos, é muito bonito servir o mundo, mas não temos que sacrificar tudo. Ok? Temos que ir inteiros. E se nós sacrificarmos partes de nós, já não vamos inteiros. Deixamos lá ali um bocadinho em prol de um sonho. Então esse sonho é uma ilusão. Não é uma verdade. Porque é verdade quando nós vamos inteiros.
Continua também aqui ativa de certa forma, esta oposição que falámos entre Mercúrio e Plutão, e esta conjunção entre Júpiter e Mercúrio. Aqui está Mercúrio a aproximar-se de Júpiter, que vai ser um ciclo em que nós podemos assumir e comunicar a nossa verdade, ou ver, não é? Ou reconhecer e manifestá-la. E voltamos à questão da verdade. O que não é verdade acaba por ir. Ou porque nós sentimos a nossa energia a escoar, e isto é capaz, como é uma conjunção, é um movimento que vem de uma forma interna. Sentimos que a nossa energia se vai escoando, então não há verdade aí. Não há verdade aí. Isto é diferente de fazermos uma coisa que está realmente alinhada connosco e no final do dia nos sentirmos cansados. Naturalmente, nós somos um corpo que gasta energia também, não é? O nosso corpo gasta energia. A diferença é, estamos a ser drenados e não sentimos satisfação, ou estamos cansados, mas há um senso de realização dentro de nós. É esta a diferença. E com esta lua cheia, para ajudar, nós temos uma quadratura entre Vênus e Marte. E esta quadratura, apesar de não ser exata, traz-nos o nosso dilema interno, ok? Traz-nos um dilema interno sobre o que é que me dá prazer e se aquilo que eu faço me aproxima do que me dá prazer, ok? Ou se aquilo que me dá prazer se aproxima de uma ação verdadeira em mim. Ou de uma ação que me nutra, de uma ação que cuide de mim, porque vamos reparar que Marte acabou de entrar em Caranguejo e a ação vai estar mais voltada para o cuidado, o nutrir, a sensibilidade, o lar, a casa. E esta Vênus está em balança e procura esta harmonia também, não é? Então é resolver o conflito interno. Vou dizer aqui uma coisa que isto vem até da programação neurolinguística, o conflito interno vem da divisão de duas partes em nós. E, portanto, quando nós encontramos uma intenção semelhante entre essas duas partes, nós conseguimos resolver esse conflito. Então, aquilo que eu sugiro nesta tensão é que consigamos encontrar uma harmonia entre aquilo que me dá prazer e aquilo que eu quero sentir e valorizar, entre aquilo que eu preciso de fazer e que eu quero fazer para me nutrir, para agir, para ir em direção, para proteger aquilo que eu quero realizar em mim. Mas também é isso, é a pessoa assumir a responsabilidade pelas suas ações, assim, ou escolhe uma coisa ou escolhe outra, não pode ter as duas, tem que fazer aqui uma decisão e ser responsabilizado também por isso. Sim, sem dúvida. Olha, até porque isso que tu disseste, Mafalda, vem então de encontro ao próximo aspecto, e ao último aspecto que eu vou falar aqui desta lunação, que é o trígono que os luminares fazem a Saturno retrógrado em Carneiro, não é? Que é para nos ajudar a perceber como é que esta estrutura dentro de nós também está a ser construída, como é que nós estamos aqui a criar este equilíbrio e esta harmonia dentro de nós. Está sólida, isto funciona, não é? Ou não, ou sentimos que estamos presos, ou sentimos que estamos rígidos, não é? Então temos que ir por aí. Então, Mafalda, queres tirar umas cartas para este marco importante do mês? Quero, sim, até porque eu já as tirei quando estavas a falar e está uma coisa também muito curiosa e que vai de acordo com o que tu estavas a dizer, mas pronto, eu vou mostrar. Começamos aqui com o 6 de copas e o 8 de copas, depois temos o cavaleiro de paus com o 10 de espadas e o 7 de espadas com o 5 de espadas. Eu achei que engraçado pelo facto daqui de 6 cartas, 3 serem um bocadinho de conflito,
e o 8 de copas, que é virar as costas, alguém que se vai embora, que pronto, também tem um bocado a ver com deixar algo para trás. Agora, esta combinação do 6 de copas com o 8 de copas traz-me duas possibilidades, que pode ser pessoas que se calhar com a forma como a vida está tão difícil, que preferem refugiar-se nas memórias do passado, ou ficarem presas agarradas ao passado, ou a relembrar como é que era antigamente, quando vai haver aqui outras pessoas que vão ver que o passado já não lhes serve nada e querem deixar o passado para trás, seguirem o seu caminho. Então, vejo que pode haver aqui algumas pessoas que se sentam tentadas a refugiarem-se no passado, ou mesmo na família, nas memórias da infância. Outros vão querer deixar isso e seguir outro caminho, o seu caminho. E a proposta do tarot é realmente com este cavaleiro de paus e o 10 de espadas, sinto muito que está a ser pedido que a pessoa tenha coragem de agir e de acabar com formas de pensamento que já não lhes fazem nada, que já não lhes são úteis. Porque o 10 de espadas pode ser a dor do fim ou o fim da dor. Portanto, pode ser aqui o convite às pessoas terem coragem de acabar com a dor, de porem fim à dor e de perceberem que se calhar essa própria dor pode ser de conflitos internos, porque depois temos então aqui o 7 de espadas com o 5 de paus, que para mim fala muito disso, que são ideias invasoras, que são ideias que, ponto, que nos aparecem, que vêm na nossa cabeça, muitas vezes podem não ser nossas, podem ser daquelas também que nos foram incutidas quando éramos mais novos, nos foram incutidas pela família, pela sociedade, mas que nos geram também conflito, e pode também ser isso, assim, eu quero agir, mas se calhar o que, não vai ser bem visto, aquilo que eu quero fazer não é bem visto, e depois criar aquele conflito, a pessoa querer agir, mas não querer ficar mal vista pela família ou pela sociedade, e eu sinto que está mesmo a ser pedido à pessoa que tenha a coragem de ousar e de eliminar com essa forma de pensar. Faz sentido com aquela Estava obsessão de Mercúrio a Plutão, não é? É eliminar, deixar morrer para que possa nascer uma nova forma, não é? Sim, e com esta lua nova realmente no signo de Leão, é mesmo isso, a pessoa a ser convidada a assumir quem veio para ser, independentemente do que o resto da sociedade quer que a pessoa venha para ser. Sim, sim. E é possível, se me já terminaste aí a parte das... Ok, é possível, então, se me permites agora continuar com os trânsitos que nós destacámos aqui deste mês. No dia 16 vamos ter uma quadratura de Marte a Neptuno, e então lá está, então é possível que possam surgir destas libertações, destes convites todos, aqui há algumas tensões internas, ok? Então, mas o que é que eu tenho que fazer? E Marte está em Caranguejo. E Marte está em Caranguejo e Neptuno em Carneiro, não é? Em retrógrado, convidar para rever os sonhos. E Marte vem ali dizer, então, e como é que tu vais rever isto tudo? Agora tiveste a libertar, agora tiveste a tomar consciência de alguns padrões mentais, e agora o que é que tu vais fazer? Como é que tu vais fazer isto e como é que tu vais aplicar isto, ok? E às vezes podemos sentir, eu queria ir para ali, mas eu ainda quero ir ali. Ou seja, ainda pode haver um apego, porque Marte em Caranguejo... Posso acrescentar uma coisa, Joana? Desculpa Sim. interromper, mas é que o Neptuno está em Carneiro, que é o signo da individualidade, e Marte está em Caranguejo, que é o signo da família. Sim, sim. E é o signo do apego. Sim. E era aí que eu ia pegar, porque este Marte em Caranguejo também se pode tornar, se não tiver a ser vivido se esta energia não tiver a ser vivida de uma forma mais consciente, não é? Pode-se criar ali um grande apego. Então, aqui pode haver uma indecisão entre, ok, vou agir em conformidade, de me nutrir, de cuidar de mim,
de continuar-me a tornar mãe e pai de mim mesmo e assumir esta responsabilidade e, para que possa servir os meus sonhos, ou vou ficar apegada à memória, à dor, à família, à saia da mamã, à autoridade do pai, não é? Para que eu possa cumprir os meus sonhos. Qual dos caminhos é que nós vamos achar que vai servir melhor os nossos sonhos, que nos vai ajudar a realizar melhor isso, ok? Mas em simultâneo, no mesmo dia, Vênus faz um sextil com Júpiter e, portanto, este Júpiter vem aqui também dizer uma palavra amiga ao nosso senso de valor próprio, e isto pode nos ajudar a decidir para que lado é que Marte se quer virar. Okay? Isto pode nos ajudar a dar força a este Marte, porque é assim, ok, nós podemos olhar muitas vezes para Marte e Vênus como o amor, o homem e a mulher, isto e aquilo, mas também simbolizam dinâmicas internas dentro da nossa psique. E como é que nós relacionamos o nosso masculino e o nosso feminino. E o nosso feminino é aquilo que nos faz feliz, e o nosso masculino é o que é que nós fazemos para sermos felizes. E os dois devem estar alinhados na mesma direção. E, fechando este dia, Mercúrio faz trígono a Saturno. Então, lá está. Como é que estes processos mentais todos estão a desenvolver-se dentro da nossa estrutura e como é que nós estruturamos isto? E se o nosso pensamento se torna muito rígido ou não, ou se torna demasiado flexível, não é? Portanto, isto é tudo um dia para até, se calhar, pararmos e tomarmos um bocadinho mais de tempo para nós e olhar para dentro, para os nossos conflitos internos, para as nossas dinâmicas internas. Uns dias depois, esta Vênus, que recebeu aqui um apoiozinho neste dia 16 de Júpiter, vai se opor a Saturno. E, portanto, nós vamos, com certeza, depararmos, e às vezes não é preciso ser não tem que ser uma discussão enorme com alguém, nem com nenhuma autoridade, nem com o pai ou isto ou aquilo que é o que Saturno representa, mas há um evento, há a possibilidade de haver um evento externo que nos vai trazer algo que nos vai pôr então a questionar então, de que lugar, sim, se estamos a responder de um valor próprio, do nosso valor sólido, ou se estamos a querer responder para agradar aquela autoridade ou aquele desafio que nos devolve a nossa autoridade interna. Portanto, como é que nós estamos perante a nossa autoridade e perante a nossa interna e perante a nossa validação. E dia 27 de agosto, que vai ser a véspera de outro evento muito especial deste mês, temos um Casimi. Um Casimi é a conjunção de Sol com o planeta, e neste dia vai ser um Casimi com Mercúrio. Mercúrio e o Sol vão estar juntos. E isto pode vir iluminar as nossas dinâmicas mentais, as narrativas que contamos a nós próprios. Mais uma vez, um convite a vermos e a identificar e a assumir, a assumir a nossa identidade e a comunicar, a tomarmos responsabilidade por exprimirmos a nossa identidade, ou podemos, por outro lado, identificarmos tanto com os nossos pensamentos que achamos que nós somos os nossos pensamentos. E aqui é importante ver isto. Nós não somos aquilo que pensamos, nós também não somos aquilo que sentimos e também nós não somos aquilo que fazemos. Ou não somos só cada uma destas coisas, nós somos tudo isto e muito mais. Tudo isto e muito mais. E daqui
estás a sentir fazer alguma tiragem para estes dias que eu falei ou seguimos para a lua cheia? Vou tirar aqui uma carta deste baralho. Eu depois coloco o nome dos baralhos na caixa da descrição e saltou-me esta, virou. Como é que eu vou ler? Mãe estelar, como podes ser uma mãe para ti mesma? Estás a ver o que eu falei de Marte? Isto não se inventa, um bocado isso, é as pessoas deixarem de estar à espera que outros venham nutrir e cuidar delas e aprenderem a nutrirem-se elas próprias e a cuidarem delas próprias. Sim, sendo isso não significa que não possamos receber um colo de alguém. Não, Nós somos completamente seres humanos, somos seres sociáveis e precisamos. Mas isso só acontece... É não ficar dependente. Exatamente, porque aqui qual é que é a questão? É a diferença entre sermos codependentes ou interdependentes, ok? Ou seja, é quando nós esperamos, o codependente, quando nós esperamos que o outro nos venha completar ou venha-nos tapar um buraco que nós temos, e a diferença para a interdependência é o outro vem inteiro, eu estou inteiro e nós acrescentamos algo um ao outro ou construímos algo novo. E é este o convite. É irmos inteiros. Então, se eu cuidar de mim, eu posso ir acrescentar algo ao outro quando o outro precisa de um colo, mas sem estar a ir tapar o buraquinho do outro ou o outro a mim. Mafalda, eu seguiria agora para o último grande evento deste mês, que é a lua cheia em Peixes, que vai gerar um eclipse lunar. Ou seja, apesar de desta lunação não ser no eixo atual, onde estão os nodos, como ainda é muito perto dos nodos lunares, ainda vai gerar um eclipse lunar. Então, mais uma vez, temos aqui um culminar de um ciclo onde o Sol vai iluminar aquilo que está oculto, vai iluminar a Lua, vai iluminar o nosso mundo interior. E a Lua está ali muito perto do nodo norte. Então, a Lua em Peixes está acompanhada de uma energia fusional, de uma energia de compaixão, de entrega, e este é um eixo de serviço, não é? Porque o Sol está em Virgem. Esta Lua representa, em parte, a sombra em nós que se vai eclipsar. O que é que em nós se pode eclipsar? E nós temos que ter aqui em atenção, porque Peixes tanto é a fusão e o amor universal e esta coisa bonita, mas também é o escapismo, também é a fuga e também são os vícios. Então, nós podemos aqui observar, temos aqui uma oportunidade de observar e de reconhecer onde é que nós ainda fugimos da nossa verdade, onde é que nós ainda fugimos de nós mesmos, que nos impede de brilhar, de ser e de vivermos a nossa vida de uma forma inteira. E isto, lá está, uma lua cheia é uma oposição, portanto também podem ser situações externas, e é muito provável que sejam situações externas que venham do exterior, que nos ajudem a reconhecer estas situações dentro de nós, né? Porque uma lua cheia é a oposição entre o Sol e a Lua. Mas é através do acolhimento desta experiência e destas dinâmicas e do aceitar e parar e observar que vamos poder reconhecer a nossa verdade e assumir o nosso lugar a partir daí. Vamos observar aqui que o Sol, também perto do Norte-Sul, e que uma lua cheia depois caminha para uma fase minguante em que nos pede para libertar, não é? Então o Sol também vai estar a iluminar o que é que nós temos que libertar, não é? Tanto da nossa identidade como do nosso mundo interior, portanto, daquilo que nós mostramos para o mundo e daquilo que nós guardamos dentro de nós. E
temos Mercúrio ainda muito perto do Sol. Ele só se afastou 1 grau, mas já não está ali a ser ofuscado. E, portanto, pode haver aqui uma facilidade e uma vontade em querermos comunicar, exprimirmos esse brilho e assumirmos quem somos de uma forma mais assertiva, de uma forma também mais de colocar a nossa identidade e a nossa palavra ao serviço de algo maior, porque lembremos novamente que o Nó do Norte está em Aquário. E esta Lua está a ser regida ainda por um Júpiter em Leão, que está em trígono a Saturno, portanto, que vem reforçar esta questão: o que é que eu tenho que libertar de mim, o que é que eu tenho que deixar ir para poder assumir este meu brilho e para poder continuar a criar, a construir dentro de mim estas estruturas internas que me tornam um adulto inteiro, maduro, consciente e responsável por mim mesmo e pelas minhas ações. E é regida também por um Neptuno que está retrógrado também, pronto, já falámos disso, em Carneiro, e que faz um sextil ao Nó do Norte. E, portanto, há aqui uma conversa entre vizinhos. Um sextil é uma conversa entre vizinhos em que ele fala ali: olha, para onde é que queres levar estes sonhos? Eles estão elevados o suficiente, eles servem o propósito do coletivo. De que forma é que tu vais trazer os teus sonhos para construir, ajudar a construir a visão que tu tens do mundo? Que visão do mundo é que tu tens? Como é que tu gostarias de ver este mundo? Apoiando tudo isto, tudo isto que os luminares nos trazem, com este Mercúrio a reger o Sol e a trazermos estas visões e a posição desta Lua, nós temos também neste dia uma quadratura exata de Mercúrio e entre Mercúrio, temos uma quadratura exata entre Mercúrio e Urano. E Urano é, como já referi, a oitava superior de Mercúrio. E então há aqui, e há esta tensão interna, porque Urano convida a nossa mente a elevar-se. Então, o que é que eu vou escolher? De que forma é que eu me vou comunicar quem eu sou e o que é que eu vou escolher alimentar como palavra, que tipo de informação eu vou consumir? Vou-me ficar por aquilo que é mais rasteirinho e mais corriqueiro, ou vou procurar algo que me ajude a elevar, que me ajude a aproximar mais de mim e da minha verdade? Não é? É esta a questão. E para terminar esta lua cheia, temos aqui ainda mais uma quadratura de Marte, desta vez a Saturno. Então, ok, para eu fazer isto tudo, não é? Isto vai tudo dar ao mesmo. Para eu fazer isto tudo, será que aquilo que eu estou a fazer por mim, da forma como eu me estou a cuidar, como eu estou a proteger aquilo que eu preciso para ser eu mesma, será que isto sustenta as minhas estruturas? Será que eu já criei uma estrutura interna sólida? Portanto, são tudo temas que vão poder ser visíveis durante esta lunação, que vai com certeza eclipsar algo dentro do nosso mundo interno, inevitavelmente. O que depois nós fazemos com isso será depois então uma escolha de cada um. Mafalda, tens algumas cartas para esta? Tenho certeza que tens. Tenho. E é muito curioso, mas pronto, já as vou mostrar. Tenho aqui primeiro o 6 de espadas com o 4 de paus, depois o de pendurado invertido com o 9 de paus e a morte com o 5 de ouros. E é muito engraçado porque tu falaste no Neptuno retrógrado, porque
O do pendurado também tem um bocado de energia, um bocado não, tem bastante energia de Neptuno, mas também sendo invertido é como se estivesse retrógrado, apesar dos significados irem ser diferentes. Mas o que me deu aqui a entender é que as pessoas que vão estar aqui a ver esta tiragem, elas próprias já sentem uma necessidade de procurar algo que lhes dê estrutura. Sinto que já há essa necessidade realmente do coletivo de procurar algo que lhes traga paz, segurança, estrutura, tranquilidade, pronto, que lhes traga ali então aquela segurança. E depois aqui com este pendurado e com o 9 de paus, sinto que o que está a ser pedido, porque assim, o pendurado tem muito a ver com a pessoa também se colocar no lugar do outro, ser mais flexível, se colocar noutra posição para ver as coisas de outra perspectiva, só que isto saiu invertido. E com o 9 de paus, o que me está a dar aqui muito esta ideia de que se calhar temos que aprender quando ser flexíveis e quando não ser. Ainda mais aqui com este 9 de paus. O 9 de paus é a carta do guerreiro ferido, de alguém que já passou por muitas batalhas e muitas lutas, que está quase para desistir, mas ainda tem ali energia e fogo para uma última luta. Portanto, sinto mesmo que está a ser pedir às pessoas que saibam ou que ainda tenham mais ali um bocado de força para continuarem a defender, os seus ideais. Ok. Porque realmente com este pendurado invertido, não se sinto que está a ser pedido para a pessoa não ser tão flexível. Tanto que esta carta traz aqui, estes paus, não é? Estas, como é que se Sim, chama, Joana? Estes sim, paus. esta cerca, sim, Sim, são. esta cerca aqui com estes paus, e isto é uma coisa que não dobra também, é ali, É, inflexível. mas se calhar podemos, pois termos a flexibilidade para ajustar o que é necessário, mas sermos firmes com aquilo E que é a acho seguir que é para isso, nós. é aprender realmente, a saber quando devemos ser flexíveis e quando devemos, de continuar a defender os nossos ideais, por mais cansados que a gente já possa estar, se calhar, de estar a fazer. Porque ao fazer este processo, depois temos então aqui o arcano da morte com o 5 de ouros, e o 5 de ouros é uma carta que fala muito de feridas de abandono ou de rejeição. E que nós vamos ser capazes, se calhar, de terminar com essas feridas, porque muitas vezes nem sequer são verdadeiras. Porque aqui com esta carta, vê-se aqui uma moça a chorar, como se tivesse tudo perdido, mas ela tem aqui a chave. Onde é que está a chave? Está aqui a chave para ela abrir a porta, ela só está aqui porque quer, porque ela tem forma de sair. Então, se nós conseguimos realmente perceber quando é que devemos ficar firmes e quando é que devemos ser flexíveis, que nós próprios vamos conseguir, se calhar, até sair e terminar com feridas ou situações em que nos sentimos ou abandonados ou rejeitados, coisas que ficaram aqui marcadas e talvez sejamos capazes de terminar com isso. Isso faz Sim, sentido, o que estavas a dizer. capaz de reconhecer e aprender a utilizar essas dores, essas feridas como uma força, Sim, não é? Porque no fundo é transformar isto também. é transformar isso em força, em, em recursos. Faz sentido. Pronto, é assim, em termos astrológicos foram estes os movimentos destacados. E a Mafalda agora vai tirar aqui A uma carta carta geral. geral para todo este mês, com uma mensagem final. Sério. A borboleta. Olha a borboleta. Evoluir e crescimento, próxima fase, a cura da criança interior e libertação do passado. Olha que bonito, está tudo alinhado isso aí e sintetiza perfeitamente
E sintetiza também muito o Arcano da Morte com o 5 de ouros também. Sim, mas acho que sintetiza de uma forma global os movimentos deste mês. E eu acho que é muito giro também falar disso, que muitas pessoas não, se calhar não conhecem esta fábula, que é verdade, mas diz que quando a borboleta está para sair do casulo, que nós não a devemos ajudar. Apesar dela estar ali a lutar e a batalhar para sair, que nós devemos deixar que ela saia por ela própria, porque só assim as asas vão ganhar força para voar. Enquanto se nós formos ajudar e cortarmos o casulo para ela sair, as asas não ganham força e a borboleta nunca vai voar. Exato, olha, lá está. Sermos responsáveis por nós e deixarmos não temos que carregar o peso do outro. Nós podemos estar uns ao lado dos outros e apoiarmos, e escutar e ouvir, mas não temos que carregar o peso do outro. Aliás, o verdadeiro acolhimento é esse, é estar ali a sustentar, a dar espaço, mas não temos que ir resolver, não temos que dar ideias, não temos que... Já temos muito trabalho connosco para isso. É isso, pronto, olha, acho que tá feito. Obrigada por terem estado aí, eu espero que tenham gostado deste vídeo e pronto, nós voltamos em agosto depois com os insights e com as energias para setembro. Vá, tchau. Tchau, Joana. Tchau, Mafalda.